Um salve para você que acompanha o canal do Professor Kraus. Seja bem-vindo ou bem-vinda para mais uma aventura filosófica. Espero que você esteja aí, na vibe do filosofar. Aproveita você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever. Ative as notificações, também colabore com a nossa discussão, deixando seu comentário e acompanhe aqui as nossas redes sociais. Eu quero convidar você hoje para bater um papo sobre um dos caras mais importantes da história do pensamento filosófico de todos os tempos, o Arthur Schopenhauer, um filósofo que é considerado aí o precursor de uma maneira de filosofar que ficou conhecida como pessimismo. Isso mesmo. O Schopenhauer, inclusive, era de uma família de importantes comerciantes ali na Alemanha e contrariou a família, porque a família queria que ele seguisse essa carreira, Carreira de um importante comerciante, administrador. Só que Schopenhauer era apaixonado pela filosofia e decidiu estudar filosofia e comprou aí uma briga principalmente com a mamãe Schopenhauer. A relação deles, inclusive, não ficou das melhores depois disso, mas o Schopenhauer decidiu ingressar aí na filosofia. Foi fortemente influenciado por uma série de pensadores. Eu particularmente identifico uma forte influência do pensamento de Spinoza e também do pensamento de Kant. E aí o Schopenhauer, que ao longo de sua trajetória construiu uma obra extremamente impactante para a sua época, vai acabar influenciando também, foi influenciado, mas também acabou influenciando importantes figuras aí do pensamento filosófico e também para além da filosofia. Podemos destacar aí, por exemplo, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e o próprio Friedrich Nietzsche. Então nós temos aí uma presença marcante do pessimismo de Schopenhauer, aí deixando um legado, deixando uma importante influência na obra de outros pensadores. Schopenhauer foi contemporâneo aí dentro da filosofia de um outro importante ícone do pensamento filosófico alemão, o Georg Hegel, que inclusive ele tinha como desafeto. Pois é, Schopenhauer e Hegel tinham algumas divergências e aqui a gente vai falar sobre um panorama geral, as coisas mais importantes que a gente poderia destacar aí no pensamento do Schopenhauer. Então, a principal obra do Schopenhauer é uma obra intitulada O Mundo como Vontade e Representação. E aí a gente pode começar a entender Schopenhauer a partir da ideia de vontade, da ideia de representação, mas é muito importante pontuar algumas coisas antes. Primeiro, para Schopenhauer, viver é sofrer. Pois é, já começa meio que na bad aí. Viver é um sofrimento. E a gente também tem que levar em consideração que, de acordo com Schopenhauer, não há uma entidade que funcione como um Deus, que de repente seja algum tipo de ordenador, alguém que dá um sentido para a vida. Então a vida é sinônimo de sofrimento, não há Deus e a vida em si, enquanto o indivíduo compreende, é consciente da sua existência, essa experiência é desprovida de sentido. Então pontua aí isso e agora a gente vai pensar vontade e representação. O que seria vontade em Schopenhauer? A vontade, ela é descrita como uma espécie de essência do ser humano. É uma energia que inclusive está para além da própria racionalidade. Então é como se fosse de fato uma energia que nos move a viver e nos impulsiona, lançando a gente no mundo para que a gente possa fazer o que a gente faz e para que a gente seja aquilo que a gente é. Então a gente vai perceber aí, como eu falei no começo, a influência de Schopenhauer em Freud. Freud vai explorar inclusive a psique humana e mostrar que existem determinados compartimentos aí, inclusive a gente não tem acesso consciente para essas coisas. Enfim. Então Schopenhauer compreende a vontade como sendo essa energia que nos move, a própria essência humana que está para além de um controle que a gente possa efetuar usando a racionalidade, por exemplo. E o que é que seria a representação? A representação seria a versão de Schopenhauer para o que a gente encontra em Kant e que eu interpreto como subjetividade, Na medida em que a gente não tem uma leitura do mundo como ele é, nós estamos aí dentro das nossas representações. Então, a gente pode até ter uma frase do Schopenhauer, O mundo é minha representação. Então, ninguém vê o mundo como você vê. Ninguém vê o mundo como eu vejo. Nós estamos aí meio que presos nas nossas representações. Uma coisa interessante é que essa vontade que impulsiona a gente, faz a gente viver, que essa energia, que essa nossa essência, ela vai fazer com que a gente desperte desejos. E quando a gente corre, evidentemente, para o mundo em busca
de dar uma resposta para os desejos, essa resposta para os desejos é a satisfação. Só que toda vez que a gente rala para poder encontrar aquilo que é o objeto da nossa satisfação, para poder dar uma resposta para esse desejo, quando a gente vai para o mundo, que é a nossa representação, a gente não encontra nada que de fato seja satisfatório. Então nós podemos até ter experiências de contentamento, ter experiências de prazer, né, de alegria, de euforia, mas a tal da satisfação não chega. E nós então mergulhamos num estado de frustração. Então a vida é meio que esse ciclo que se repete de desejar e de procurar satisfação e de se frustrar. E isso meio que ilustra o que Schopenhauer vai chamar de não só sofrimento, mas de tédio, de dor e, de fato, a angústia. Então, a gente pode perceber toda essa carga, né? Não é à toa que o cara é considerado o pai do pessimismo. Só que mesmo um cara pessimista como Schopenhauer, ele vai trazer algumas alternativas para uma vida que, embora seja marcada pelo sofrimento, não necessariamente isso é irremediável. Schopenhauer, ele se destaca por trazer, por exemplo, a influência das religiões orientais para a filosofia ocidental. Então ele vai dialogar com o hinduísmo e vai dialogar com o budismo. Não necessariamente dizendo que alguém tem que se converter, mas que há algo muito significativo nessa maneira de se portar diante da realidade. Por exemplo, a gente tem nessas filosofias orientais a ausência de uma figura divina e também a ideia de uma administração da paz e do equilíbrio interior. Então, teríamos aí uma possibilidade de viver melhor na medida que a gente deixa de buscar fora, né? E deixa de certa forma, ser refém, deixamos de ser reféns escravos dos nossos desejos e passamos a administrar melhor essa independência do eu interior, desenvolvendo aí um equilíbrio, uma harmonia, que a gente pode verificar inclusive dentro da filosofia ocidental, lá na antiguidade, no estoicismo. E Schopenhauer também vai exaltar a arte, né? Inclusive levando Nietzsche a dizer coisas do tipo que a vida sem música seria um erro e de que um dia onde a gente não dançou é um dia perdido. Então Schopenhauer compreende que a arte ela tem uma dimensão muito positiva na medida em que ela não é apenas uma representação, mas ela inspira o indivíduo a ir para além de suas próprias representações. Então, nós temos aí aquilo que é considerado básico para a gente compreender aí o universo filosófico do Schopenhauer. A minha dica de sempre é que você procure, né, observar atentamente os conceitos e que você aprofunde na medida do possível, consultando aí, temos livros muito bons, o próprio autor e alguns comentadores são recomendados nesse sentido. Eu vou deixar até algumas indicações aqui na descrição do vídeo. Na minha visão, assim, como um professor de filosofia, Schopenhauer deu uma contribuição muito legal, inclusive fazendo esse link com o pensamento oriental, com as religiões orientais e deixando também um legado para o futuro, para Freud e para Nietzsche. E Schopenhauer não era necessariamente um cara que na sua biografia era uma pessoa amarga, não necessariamente. Apesar dele ter falado coisas sobre o amor não seria nada do que o romantismo diz pra gente, que seria apenas uma fantasia e que as relações elas são necessariamente relações de prazer e de procriação. E o fato também de Schopenhauer não ter tido sucesso em alguns relacionamentos amorosos, mas Schopenhauer era um cara que tinha, a vida dele viveu muito, inclusive, e ele dedicou parte do seu afeto, por exemplo, a criar poodles. Ele tinha 2 poodles, por mais que essa informação possa parecer irrelevante, eu considero uma informação interessante da gente ver que um pensador que por mais que aparente ser alguém, sei lá, até para você um pensador apático, mas na verdade um cara comprometido em pensar a existência e pensou a existência de uma forma bastante peculiar. Inclusive a gente pode ver muito de Schopenhauer no BoJack, né? Um desenho que você pode acompanhar na Netflix, e no próprio Rick Sanchez, das aventuras de Rick e Morty, tem um certo quê de pessimismo de Schopenhauer nele. Então galera, você que acompanha o canal, eu quero pedir que você compartilhe esse conteúdo, e você que está chegando agora, que você se inscreva e também compartilhe o nosso conteúdo. Tem muita coisa aí para explorar no nosso canal, temos também outras redes que você pode também continuar filosofando e também conhecendo um pouco da sociologia junto aí com o professor Krauss. Então fica o meu abraço para você e o convite para que você apareça mais vezes aqui, e
muito sucesso nos seus estudos.